Nesse vídeo aqui nós vamos reagir à coletiva de Rogério Ceni após o Bavi de ontem, que a gente perdeu de 2 a 1 no Barradão. Mas antes disso, eu quero trazer uma utilidade pública aqui no canal, tá? Para a torcida do Bahia. Porque existem diferentes tipos de torcedores quando seu time perde. Posso até fazer um vídeo sobre isso. De tipos de torcedores, ou tipos de torcedores quando seu time perde. Alguns chegam e assumem, né? Pô, esse time é uma bosta, mas você tem razão, esse time é uma bosta mesmo. Meu time é horrível, você ganhou, parabéns. Eu não consigo fazer isso, meu ego não deixa, tá ligado? Meu ego não deixa. Só se, sei lá, Bahia tivesse 100 divisão, tomasse 8 a 0 do Vitória, aí eu chegaria e falaria, pô, meu time é uma porcaria, tem que fechar as portas, o time de vocês é bom mesmo, é isso aí. Tem torcedor que assume. Na hora da raiva ele vai lá e fala um bocado de besteira. Eu não consigo. Então, eu sou aquele torcedor que eu costumo dar desculpas, entendeu? Eu costumo ter um caderninho de desculpas que eu fico falando lá. Cada desculpa quando o time perde. Ainda mais quando é um jogo importante como foi o jogo de ontem. Porque você perder pro Mirassol na 10ª rodada e continuar no G6, você vai ser zoado, vai. Mas não vai ser tanta zoeira assim. Agora, você perdeu um clássico de ontem, onde você se complicou na luta pela Libertadores e ainda deixou de rebaixar seu rival. Hoje na academia, hoje em qualquer lugar, eu vou até postar esse vídeo aqui logo depois que eu fazer, que editar ele, porque eu quero que você assista esse vídeo antes de ir pro trabalho, antes de ir pro colégio. O colégio não dá tempo mais, né? Antes de você ir pro trabalho e de tarde, pro seu estágio, eu quero que você veja esse vídeo. Porque se você for igual a mim, que gosta de dar desculpa, eu não costumava ter um caderninho de desculpa oficial, porque eu tinha desculpa na ponta da língua já, a clássica. A clássica que a gente usa, e que você pode usar hoje também, se você quiser. É a longo prazo. É a longo prazo, calma. Calma que é a longo prazo. Pra que vencer o Vitória agora? Pode vencer daqui a 5 anos, é a longo prazo, mas tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Hoje eu criei, ó, é um novo quadro aqui do canal. Caderninho de desculpas. Quando o Bahia perder, eu vou trazer pra vocês aqui, ó. Eu criei ele hoje, meu primeiro jogo que eu coloquei aqui como desculpa, ó. Mostrar pra vocês, ó. Não dá pra ler não, né? Caderninho de desculpas. Aí tem aqui, Vitória 2, Bahia 1. Desfalques, mas Vitória ainda pode cair. Não dá pra ver não, que a letra é feia pra porra e tá muito pequeno. Mas tá aqui, ó. Minha primeira desculpa do caderninho, ó. Vitória 2, Bahia 1. Então, hoje eu sugiro, eu dou a dica que você use a desculpa dos desfalques e que o Vitória ainda vai cair. Então, quando o torcedor do Vitória chegar pra você aí e ficar tirando sarro, você fala: ah, não, tava desfalcado. E outra, você vai cair pra Série B ainda, o Santos vai ganhar de você. Ah, então não tem problema. Mesmo que por dentro você não esteja sentindo isso. Mas usa essa desculpa, porque vai te salvar de te encher o saco da sua cara, de te encher o saco, de tirar o sarro da sua cara. Usa essa desculpa que dá muito certo, tá? Comigo vai dando certo. Toda vez que o Bahia perde, eu chego lá e falo: é a longo prazo. Tá certo. Ninguém zoou com minha cara, olha aí. Ninguém zoou com minha cara. Então, tá dando certo, né? Esse vai ser o título do vídeo aí, mas a gente vai reagir também aqui à coletiva do nosso mestre, né, Rogério Ceni. Bora ver o que ele tem a falar aí. Esse grande mestre aí do futebol mundial. Bora ver o que ele tem a explicar do jogo de ontem, que ele colocou Rezende em titular, quando era pra você colocar Zé Guilherme ali, que ele não usa base. Não tinha que inventar no jogo de ontem. Era 4-3-3. Sanabria, Ademir nas pontas, Thiago. Aí botava Acevedo, Nestor e Jean Lucas por ali. Aí botava Zé Guilherme na esquerda. Por que ele não bota Zé Guilherme? Cadê Zé Guilherme? Zé Guilherme jogou tão bem. Tá machucado? Tá suspenso? Que eu saiba, não. Cadê Zé Guilherme? Que ele não coloca. Ele coloca Rezende. Olha o que deu ontem. Um jogador, aí a gente tem que debater. Um jogador da Série B. Um jogador da época da Série B está fazendo o que aqui no Bahia em 2025, na Era City? Me fala. Não tem motivo pra isso. Não tem motivo pra isso. O jogador aí que eu ia falar também, cara. Ah, sim. O histórico patético desse rapaz aqui no Barradão. Desde que ele chegou, Rogério Ceni não venceu no Barradão. Vou além, a gente não vence no Barradão há 5 anos. Nos últimos 11 anos a gente venceu no Barradão 3 vezes. E uma foi WO, foi a fuga das galinhas. Com o Rogério Ceni a gente não venceu no Barradão. Tá aqui, ó. De 2024 pra cá, ó. Aqui foi a estreia dele, né? Baianos de 24, no Barradão. A gente tomou 3-2. Um vexame, abriu 2-0 e tomou uma virada. Aqui, mesma coisa. Bahia tava ganhando também na final. Tomou a virada mais uma vez. Empate aqui no Brasileirão de 24. E aí, 1-1 no Baiano desse ano, lá no Barradão, no Baiano desse ano, na final. Tudo bem que foi pra ganhar título, mas a gente não ganhou o jogo. E a gente perdeu no Campeonato Brasileiro agora, no jogo de ontem, 2-1. Ou seja, o Rogério Ceni não venceu no Barradão, o Rogério Ceni treme no Barradão. Em Bavi, o trabalho dele no total não é ruim. Agora, em Bavi, ele é um entregador de colete. Em Bavi, ele é um entregador de colete. Bora ver as explicações dele, por que ele colocou Rezende, por que ele colocou um time patético para entrar em campo ontem. Bora ver, ó. Vou dar play aqui. Vamos lá, com o técnico Rogério Ceni. Rogério, por que o Rezende jogando, já que você tinha 2 laterais, por que essa opção?
Bom, primeiro, boa noite. O Rezende eleva bastante a bola aérea. O Vitória fez alguns gols de bola aérea nos últimos jogos. E o Rezende fez essa função em determinados momentos do Juba, construindo junto com Nico pelo meio para liberar Jean Lucas e Nestor mais à frente, mantendo amplitude com Sanabria, com Ademir. É um movimento característico nosso que a gente faz. Então, eu optei por Gabriel Xavier, o David e o Rezende, justamente para se precaver bastante em cima da bola aérea. E como eu estava dando largura com o Sanabria do lado esquerdo, e essa foi a escolha principalmente para elevar a altura e porque o Rezende vinha fazendo um bom jogo. Eu sei que vai ter o erro, todo mundo vai logicamente culpar. Ele quis afastar a bola, infelizmente pegou errado na bola. Eu acho que ele não fez um jogo ruim, ele fez um bom jogo, vindo construir pelo meio. Infelizmente teve azar no lance que ele foi afastar a bola, mas eu acho que foi uma escolha acertada nesse sentido. Aí depois nós trocamos, passamos o Nico já um pouco cansado, passamos ele para primeiro, logo depois tiramos, baixamos Jean Lucas para primeiro, para ter Cauli, Michel. Tivemos volume, tivemos controle de jogo, 2/3 do jogo com a bola, mas erramos bastante em saídas de jogo, erros de passe, foi onde propiciou as melhores chances para o Vitória. E eu acho que os 2 gols saem de 2 infelicidades. Uma bola no braço sem ninguém ali, a bola ia passar baixo, a gente tiraria tranquila a bola. E o lance que a gente vai afastar a bola e infelizmente enrosca e acaba ajeitando para o jogador do Vitória fazer o gol. Rogério, você tem falado muito. Cara, faz até sentido o que ele falou. Se precaver na bola aérea, abrir espaço ali com o Acevedo. Deu certo, né? Acevedo conseguiu um bom lance lá no segundo gol. Só que você não pensou na ruindade do jogador, não? É muito fácil você falar, não, eu queria me precaver na bola aérea. Você não parou pra pensar que um jogador desse poderia ter cometido uma falha como essa, entregar o jogo? Um jogador de Série B, um jogador patético, um jogador ridículo, um jogador que ano que vem não tem que continuar no Bahia. Se Rezende continuar pro ano que vem, eu vou criticar pesado, eu vou largar o aço pesado, porque não pode. Porque Rogério Ceni colocou Rezende ontem, quando você tem um jogador ruim, uma hora você tem que usar. O Rogério Ceni ontem poderia não ter usado, mas ele usou Rezende. Tá aí, ó. Quando você tem um jogador ruim, uma hora você vai usar. Pra que manter um jogador da Série B no Bahia? Essa é a pergunta que fica. A culpa não é nem só de Rogério, é do Grupo City. E aí, Grupo City? Por que vocês mantêm o Rezende no Bahia até hoje? Podendo contratar, cadê o grande scout? Cadê o dinheiro? Não pode contratar um jogador melhor? Tem que ficar Rezende no Bahia? Ah, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Na questão de competir, né? E nós vimos o Bahia competir contra o Palmeiras e contra o Flamengo, as 2 melhores equipes do futebol brasileiro. E hoje o Bahia pega uma equipe que só havia vencido 5 jogos em 27 e briga só para não cair para a segunda divisão. Por que o Bahia não conseguiu competir do mesmo nível? O Bahia competiu. Ótima pergunta, tá? E outra coisa, outra desculpa que a gente pode usar também, ó, é que foi um vexame, foi uma zebra. Foi uma zebra a nível mundial. Pegar um time que tá brigando para não cair, que venceu 5 partidas no campeonato, 6 agora, né, porque ganhou da gente ontem. E o Bahia não conseguiu competir. Mas eu vou falar para vocês por quê. Porque o Bahia fora de casa é uma piada. O Bahia venceu fora de casa esse ano Corinthians, Palmeiras e Bragantino. Só jogou bem contra o Bragantino. Até colheu o resultado ali, mas é uma piada o Bahia fora de casa no Campeonato Brasileiro. Melhorou em relação ao desempenho de antigamente? Melhorou. Mas porque antigamente era uma piada. A gente era pior ainda do que hoje. Então, não é muito difícil você melhorar o aproveitamento. Mas o time não joga nada fora de casa. Chega aqui na Fonte Nova, o Bahia joga mal todo jogo. Não, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Palmeiras, com cheio de desfalque. Aí vai jogar fora de casa, no Barradão, que é em Salvador, é no Barradão, mas é em Salvador do mesmo jeito. Jogou mais fora de casa por causa da atmosfera do estádio, né? E por ser um rival, um clássico. Vai jogar fora de casa, é uma atuação patética. Então tá, a explicação é essa, pô. Fora de casa o time não rende. Agora, é a explicação por que o Rogério Ceni não consegue fazer o time render fora de casa. Porque eu vou imitar aqui a frase de Renato Paiva. Eu lembro até hoje. Bahia e Grêmio na Copa do Brasil. Bahia empatou aqui. Quando foi no jogo de volta, Renato Paiva falou assim: não, o gramado é o mesmo, a dimensão do campo é o mesmo, haverá uma bola e a gente vai vencer o jogo. Ou seja, até Renato Paiva conseguia ter essa mentalidade de dentro ou fora, vamos fazer o time jogar. Mas eu vejo que o Rogério até tem essa mentalidade também. Tem que conversar com os jogadores e com a psicóloga para entender por que o desempenho é tão ruim fora de casa. Não sabe lidar com a vaia, com a crítica. É o mesmo campo, a mesma dimensão do campo e tem uma bola. Qual é a desculpa? Ah, pelo amor de Deus, né? Não tem desculpa não, meu amigo. As suas primeiras Competiu. equipes. Bahia competiu, não dá pra gente. A gente pode, logicamente, enumerar erros que acontecem durante o jogo, mas dizer que o Bahia não competiu, não. O Bahia pressionou, o Bahia teve controle de jogo, não conseguiu. Aí vamos lá, eu tenho que pausar aqui, né? Qual o jogo que ele viu? Qual o jogo que o Rogério Ceni viu?
Porque eu lembro de pouquíssimas chances de gol do Bahia. Tá, teve um chute ali de fora da área acho que foi do Nestor, que levou certo perigo, mas não tanto assim. A falta do Caulinho no final, o gol, obviamente, do Thiago, mas o Bahia jogou como o Bahia geralmente joga, pressionando, tocando a bola com objetividade, atacando o adversário, indo pra cima. Você tomou um nó tático do Jair Ventura, assim, e você não quer admitir. Eu tenho que pausar aqui, eu não gosto de pausar tanto, mas eu tenho que pausar aqui, galera, porque, pelo amor de Deus, que jogo esse cidadão viu? Muitas vezes ele chega no coletiva e ele é coerente. Dessa vez ele errou, porque ele viu outro jogo que praticamente não existiu. Aonde que o Bahia ontem conseguiu ser o Bahia que a gente está acostumado a ver? Quando eu digo que a gente está acostumado a ver, é quando o Bahia joga bem. Ano passado, esse ano, trocando passe com objetividade, botando pressão no adversário, jogando bem pra cima. Não, a gente foi amassado pelo Vitória. Ele tá falando isso aí por causa da reta final do jogo, quando o Bahia teve que atacar. Não tinha outra alternativa, o Bahia tinha que atacar, porque tava perdendo. Foi pra cima com tudo. É muito fácil, né? Aí é muito fácil, porque o Vitória se retraiu. Aí é muito fácil. Se você não atacasse também, aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Tantas oportunidades claras de gol. O Vitória, muita bola longa no espaço e conseguiu as suas oportunidades, muito mais, acho que por erros nossos de saída de jogo, até do que por vir construindo. E eu acho que a gente competiu, não deixou de competir. Quando o resultado é negativo, a gente encontra sempre. Eu acho que nós competimos muito contra o Flamengo e conseguimos o resultado. Competimos muito contra o Palmeiras e conseguimos o resultado. Competimos muito hoje e não conseguimos o resultado. E aí você começa sempre, normalmente, as pessoas tendem a achar que você não competiu, as escolhas foram erradas. Normalmente, quando você ganha, as escolhas foram certas, e quando você perde, as escolhas foram erradas. Eu não acho que o time deixou de competir, acho que não fez um grande jogo, não fez um jogo excepcional, concordo com você, mas muito por erros individuais, alguns passes errados, escolhas erradas. Mas mesmo assim, eu acho que se a gente não tivesse cometido erros grandes, como foram o do pênalti e da bola afastada, nós não poderíamos ter ganho o jogo. Eu acho que tivemos volume para ganhar o jogo. Vamos lá, né? Não, Cênio, o Bahia não competiu. Você não quer admitir. Você não quer admitir que o Bahia não foi competitivo ontem. E outra, tirar o mérito do adversário e a jogada construída de Dudu, que quase foi gol, que o Ronaldo teve que salvar a gente. Tirar o mérito do adversário assim não dá, né? Tudo bem, um gol foi de pênalti, aí de fato, um erro crasso de Santiago Arias. O segundo gol foi uma bola na área que Rezende furou, beleza, tem erro nosso. Mas o Vitória amassou o Bahia, teve chance de fazer mais gol. Dudu perdeu um gol de cara. Então assim, tomamos 2 gols com erro nosso, beleza. Mas também tem mérito do rival, pô. Você foi amassado. Você ficou no bolso de Jair Ventura, Rogério Ceni. Admita, você ficou no bolso de Jair Ventura. Boa noite, Rogério. Você falou agora há pouco sobre a questão da escolha do Rezende. Claro, um estudo do que o Vitória mais tem trabalhado, para que você pudesse também estar prevenido com relação a isso. Eu queria entrar no tema das ausências, que são ausências importantes desde de um longo período. Sim. Já que o Bahia vem sofrendo com isso. Já nesse ponto de escolher jogadores em virtude das melhores qualidades dos seus adversários, o quanto essas ausências têm cada vez mais minado suas opções e atrapalhado o seu plano de jogo? Dentro da maneira como a gente joga, eu não posso negar para você que um Caio, um Everton, um Juba construindo vão te dar uma melhora nessa estrutura. Mas eu acho que eles tiveram coragem de tentar, Nico, Rezende, enfim, todos tiveram coragem de tentar. Logicamente que o índice de acerto, por serem jogadores até de características diferentes, nós até tentamos um ataque, sabendo que não tínhamos tanta construção, um ataque mais de velocidade, de ataque ao espaço. Você vê o Ademir sai cara a cara com o goleiro, o Juan Pablo faz uma jogada boa, que um cruzamento quase sai gol. Tentamos explorar ao máximo, porque sabíamos que não tinha a mesma qualidade de jogo, de construção, com a ausência de tantos jogadores. Então, se você pensa que não atrapalha dentro do modelo de jogo, claro que atrapalha. Mas, principalmente quando você começa a ter trocas, muitos jogadores jovens também no banco, né? Mas não foi por isso. Eu acho que nós hoje não vencemos o jogo porque erros pequenos, eles são aceitos no jogo. Quando eu acaba assim, e não por falha, mas acontece. O Arias não queria fazer o pênalti, o Rezende não queria errar o chute e acaba. Uma bola bate no braço. Quem devia ter ido na marcação era o Arias, o Nestor deveria ter ficado pro lado de fazendo a cobertura. No final, quem acabou indo na bola foi o Nestor e o Arias fica praticamente sem função na área e ainda a bola bate no braço. Então, claro que é normal que você sempre tenta encontrar coisa. O time não competiu. Não, o time competiu, o time lutou, mas cometeu alguns erros acima do padrão e isso, infelizmente, traz a derrota. Meu Deus, ele não quer admitir, né, cara? O time competiu, o time lutou. O time lutou, pelo amor de Deus. E outra, você botou Rezende porque você quis. Você poderia ter colocado Zé Guilherme.
Se você colocasse Iago, pelo menos eu ia até passar pano pra você, que é um lateral de origem. Não é um jogador oriundo da Série B, pelo menos não. Você colocou um jogador oriundo da Série B, que falhou contra o Flamengo em 2024 lá no Maracanã, eu lembro até hoje. Você colocou um jogador patético em campo e tá dando desculpa aí. Pelo amor de Deus, você colocou Rezende porque você quis. Se você colocasse Iago, eu falaria, pô, o cara tá sem opção, pô. Mesmo tendo o Zé Guilherme como opção, eu ia chegar e falar assim, não, pelo menos ele botou Iago ali, que era lateral de origem, e falar assim, pô, é foda o desfalque, né, sem Juba. Enfim, eu ia tentar passar um pano pra você aqui. Agora você botou Rezende de lateral esquerdo, vai se ferrar. 8 jogos como visitante, o Bahia acabou sofrendo gol nos 8. Nos 8 jogos, uma média superior, inclusive, a 2 gols. Olha aí, ó. Últimos 8 jogos como visitante, o Bahia sofreu gol em 8. Vou pegar aqui a tabela do Bahia depois, como visitante nos últimos jogos, pra gente ter uma ideia do quão ruim tá sendo jogar fora de casa. Partida. Desses 8, em 5 foram 2 gols ou mais. Do G6, o Bahia tem a pior defesa. A sangria defensiva hoje é o que te mais preocupa no time do Bahia para conquistar essa vaga na Libertadores? Não me preocupa. Me preocupa bastante as ausências na defesa. Eu acho que hoje não tínhamos o Santi, não tínhamos o Juba, não tínhamos o Gilberto, mas em matéria de zagueiros nós temos alguns zagueiros no elenco, no banco. Não é o setor que mais preocupa a gente. Eu acho que, logicamente, a gente teve ausências sentidas no meio-campo, né? O próprio William hoje, talvez também poderíamos ter uma troca para o Thiago, não tínhamos praticamente essa troca. Eu acho que as ausências são mais sentidas pelo padrão, pelo modelo de jogo. Mas defensivamente nós botamos um time mais forte que nós poderíamos hoje aqui. Você não controla uma bola que bate na mão, isso sai do controle. Não adianta a gente querer colocar isso, não é o padrão, não é o normal. A bola, se o Arias passa a 15 centímetros de um lado, chegaria nós tiríamos a bola. Não é o padrão também. O normal, se o Rezende chutar mais 10 bolas, ele vai acertar aquelas 10. Mas infelizmente, nesse momento, aconteceram os erros e foram cruciais para o placar. Mas eu não vejo como um grande jogo, mas vejo como um jogo bem competido, com oportunidades. No melhor momento do jogo nós tínhamos chance de matar. Saímos aquele no comecinho do segundo tempo com o Ademir, se ele ajeita para dentro a bola, muito provavelmente nós conseguiríamos uma penalidade, uma finalização de esquerda. Ele levou para a direita, como foi o jogo do Palmeiras, ele fez o gol, hoje o Arcanjo faz a defesa. Então nós tivemos no final controle, Cauli sai bem na cara do gol, finaliza, desvia no jogador, a bola cruzada do Juan Pablo que o Iago chega, mas também erramos alguns passes que sofremos, aquela do Dudu, por exemplo, que sai na cara do Ronaldo, né? Teve boa chance, mas a maioria desses lances precederam erros de passe nossos, que é normal aumentar um pouco mais o erro de passe quando você tem jogadores de outra característica. Boa noite, Rogério. Se não existe não, meu amigo. O se não existe no futebol. E outra coisa, se Rezende tentar 10, ele vai acertar 10, mas essa ele errou. Como é que você garante? Tão ruim que ele é, eu não duvido nada. Que daqui a pouco ele vai cometer outro erro igual esse aí. Como você bem falou já em algumas oportunidades, o Bahia realmente tem uma performance um pouco abaixo fora de casa. Sim. Hoje, diferentemente de muitas dessas partidas, até teve um nível um pouco mais competitivo, concordo com você. Mas eu queria falar especificamente ali após o gol do Vitória. O Bahia, primeiro ou segundo? O segundo. O Bahia vem fazendo... Vamos lá, né? Bahia foi mais competitivo ontem contra o Vitória. Se você comparar com outros jogos fora de casa, talvez. Só que, meus amigos, é clássico, beleza. Foi contra o Vitória, meus amigos. Contra o Vitória. E outra, não foi aquela competitividade toda, não. Onde que esse povo viu o Bahia competitivo ontem? Aonde que vocês viram o Bahia competitivo ontem? O Bahia deu trabalho ali, fez um gol, poderia até ter achado um gol ali e vencido o jogo, porque o adversário era fraco. Convenhamos, mesmo sendo um clássico, o adversário era fraco. Se fosse fora de casa, contra o Flamengo do Maracanã, você acha que teria o mesmo enredo? Se fosse lá no primeiro turno, que a gente chegou a vencer o Palmeiras, na época a gente estava até melhor, beleza. Hoje em dia, a gente pega o Flamengo do Maracanã, joga esse futebol aí, é 3-0, meu amigo. É porque o adversário não era tão forte assim, pelo amor de Deus. Que competitividade vocês viram? Aonde? Competitivo aonde? O time foi patético o jogo todo, pelo amor de Deus. Um bom começo do segundo tempo e depois daquele gol parece que saiu do eixo. Aquilo ali simboliza muito bem o que tem sido o Bahia fora de casa durante esse período, e eu queria saber o que aconteceu naquele momento para o time desligar tanto e sofrer tanto depois daquele momento. Eu não acho que o Bahia sofreu depois do gol. Eu acho que o gol é um baque, logicamente. A gente estava melhor no segundo tempo, começou melhor no segundo tempo, sofre o gol, logicamente que tem um baque. Eu não acho que o time se perdeu. O Vitória teve mais uma boa chance para ampliar o marcador no contra-ataque. É normal, você se lança mais à frente. Nós tiramos, por exemplo, eram Jean Lucas e Nestor nas pontas do tripé.
passou para Cauli e Michel. Cauli não tem o mesmo poder, logicamente, de marcação do Jean Lucas, né? Então você começa a sofrer um pouquinho mais de transição. Mas era a maneira que a gente tinha para tentar, com Kaique, com Cauli, com o Michel flutuando entre as linhas, mantendo a amplitude com o Thiago de 9. Nós arriscamos um pouco mais, tivemos mais controle de jogo, tivemos as chances, 2 faltas que talvez poderiam, né, a gente ter caprichado um pouquinho mais nas faltas, tivemos as jogadas que nós conseguimos chegar, tivemos controle de jogo, mas o gol, a bola não entrou. E isso, assim, eu acho que, como você falou, acho que foi melhor do que últimos jogos que nós jogamos fora de casa, mas não foi o suficiente ainda para conseguir vencer. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse um pouquinho sobre a partida discreta do Sanabria. Uhum. E assim, a minha dúvida é, será que se ele tivesse um lateral esquerdo de origem, a participação dele, o diferencial dele na partida não seria um fator crucial, decisivo para o Bahia ser melhor, principalmente? Ok. Quando o Juba joga, ele joga fazendo o quê? Ultrapassando o Sanabria ou joga construindo? Ou joga construindo por dentro? O Sanabria jogou no 1 contra 1, não teve tanto êxito como em outros jogos, isso a gente tem que reconhecer. Mas não foi por falta de não ter um lateral de origem. Muito bem, o Jean Lucas apoiou muito ele. Depois o Rezende foi para primeiro. O Jean Lucas faz muita ultrapassagem, o Rezende vem por trás para dar esse apoio para ele, para a gente girar o jogo. Ele não foi tão feliz nos duelos 1 para 1. Acho que é simples, não adianta a gente querer achar muita coisa. Em outros jogos ele teve muita vantagem no 1 contra 1 e hoje ele não conseguiu ter essa mesma percepção, essa mesma vantagem nos dribles. Eu acho que isso de maneira simples é o que diferenciou ele em outros jogos do dia de hoje. Rogério, para além da questão da esquerda, eu notei... Para além de questões táticas, né? Eu não entendo por que o Sanabria ontem não conseguiu fazer uma boa partida, porque contra os laterais do Vitória é fácil, né? Os caras são fracos, pô, um time fraco desse, o Sanabria é tão habilidoso do jeito que é, devia ter conseguido fazer alguma coisa no jogo, né? Não tava no dia bom, não tava inspirado, fazer o quê, né? que ao longo do jogo os jogadores ali do banco de reservas foram instruir o Arias na direita, né? E a todo instante viu o Canu, o Danilo Fernandes, levantando para orientá-lo. Eu acho que eles vão mais para dar força do que para orientar, porque o treinador sou eu e normalmente quem dá as orientações ele sabe antes do jogo o que ele precisa fazer. Então eu não vejo como tá. Porra, aí tu pediu, hein? Que pergunta patética também, viu? É assim que tá o jornalismo hoje em dia. Que pergunta patética é essa? Não, porque os caras do banco de reserva, Danilo Fernandes, foi lá dar orientação a Arias. O que você quer falar com isso, irmão? Aí tu tá querendo ofender o treinador, pô. Aí tomou, aí você pediu pra tomar a lapada de Rogério, né? Aí, pelo amor de Deus, que pergunta patética, pergunta do jogo, não. Porque Danilo Fernandes foi dar orientação. Porque não sei o quezinho foi dar orientação. Aí, pelo amor de Deus, né? Você podia ter dormido sem essa hoje, né? O treinador sou eu. Tá certo, pô. Peraí, tá certo, pô. Tem pergunta na coletiva que, sinceramente, viu, velho? Pelo amor de Deus. Orientação. Eu falei no sentido de, enfim... talvez de apoio, isso, de força, né? Assim, né? Eu queria que você avaliasse essa questão da lado direito do Bahia no dia de hoje em relação ao Ademir com o Arias. O que é que você avalia da questão não produzimos tão bem do lado, não produzimos, o Ademir levou poucas vantagens, a maioria nas bolas longas. Ele se explicou depois ali, né? Que foi na questão do apoio, pra dar força. Aí sim, beleza. Aí eu também pensei que fosse pra dar orientação. Ele formulou mal a pergunta, depois ele consertou, beleza. Arias errou alguns passes, começou o jogo em momento que teve uma no final do primeiro tempo que ele acerta um bom passe pro Thiago, que acho que até a jogada que dá o gol nasce no começo dessa jogada por um passe do Arias, mas ele errou um pouco mais do que o normal, errou uns passes além do normal. Não fizemos um grande jogo individualmente falando, e sobre ali o banco, todo mundo vai sempre dar força, dar apoio. Quando o cara erra, todo mundo vai lá e bate palma. E eu acho que mais ou menos nesse sentido. Mas Arias e Ademir não combinaram tão bem hoje, não saiu tanta coisa. O Nestor, ainda que flutuou bastante naquela região, conseguiu receber algumas bolas e fazer jogadas. Individualmente, como ele citou, Rodrigo citou do Sanabria, eu acho que vale para as duas pontas. Nós não levamos muita vantagem no 1 contra 1 em nenhum dos dois lados. Não tivemos grandes jogadas de dribles 1 contra 1. As melhores jogadas saíram de bola no espaço e a gente atingindo o espaço. Nesse 1 contra 1, talvez não teve o brilho natural que tem o Ademir e o Sanabria não tiveram em outros jogos, como já tiveram em outros jogos e definiram jogos pra gente, né? Professor Rogério, boa noite. O Bahia foi anulado pelo Ramon e pelo Raul Cáceres ontem, a verdade é essa. Já a Vitória começou a trabalhar bem no Vitória, hein? Venceu 2 em casa. Milagreiro, né? Faz milagre. Ontem botou o Rogério Ceni no bolso aí, infelizmente. Boa noite, Ícaro Caldas. O senhor fala muito sobre seu meio de campo, que talvez seja Eu falo sobre o time todo. A principal virtude da sua equipe é o meio de campo. Uhum.
para 2026, até por conta de como o Bahia acaba sofrendo fora de casa, o senhor pretende, no seu modelo de jogo, ter um meio de campo mais físico de imposição, até para jogar em transições fora de casa? Ou o senhor acredita que não? Não, eu acho que dependendo, pode sim, pode ser. Tem jogadores, sei lá. Aí vamos lá, na minha opinião sobre isso. O Bahia tem uma característica de jogo de jogar que eu gosto bastante. Que foi para isso que a gente apoiou a SAF, foi para isso que a gente quis que a SAF viesse, que é jogar propositivo, jogar com posse de bola. Então o Bahia tem que ter um meio de campo, inclusive, que seja para isso. Que inclusive para isso, entendeu? Mas assim, você tem que ter um reserva ali mais físico de imposição, porque quando tiver um jogo fora de casa, você tem opções. Eu concordo que tem que ter peças no banco de reservas para jogar assim, para você variar. Variar o time não faz mal nenhum, pô. Você pode variar um jogo ou outro, entendeu? Não precisa você colocar o time titular todo jogo. Tu pode colocar uma peça ali, eu quero jogar em transição fora de casa. Aí tu coloca o meio de campo com mais físico para jogar fora de casa. Agora, tem que ser um bom. Se ele tá falando de contratar jogador de Série B só porque é mais físico, para jogar em transição, aí para mim é pequenar o clube, pelo amor de Deus. Agora, pode ter essas variações aí no banco de reserva, né? Fora dos jogadores relacionados, né? Aí eu concordo. Enfim. Com Jean Lucas e Eric, né? Por exemplo, né? Apesar que nós jogamos contra o Cruzeiro com Jean Lucas e Eric e tomamos 3-0. Então não. Jean Lucas e Eric são jogadores físicos. Então o Bahia já tem meio que jogadores com essa característica, né? Agora, Eric tá machucado já faz 8 meses, né? Jean Lucas é um jogador físico, mas ele também constrói às vezes. Então. Não há uma garantia, né? Mas eu primeiro não posso pensar em 2026, porque nós temos que fazer esse 2025 acontecer ainda, né? Então, assim, é impossível pensar em 2026, mas assim como a gente pode elevar a altura, ter mais força na parte defensiva em jogos fora de casa, abdicar um pouco disso em jogos dentro de casa, sem dúvida a gente pode fazer mudanças táticas e em matéria de força, né? Nos jogadores que a gente tem hoje, o jogador de maior força que nós temos é Nico e Jean Lucas são os jogadores de mais força no meio campo, né? O Nestor já é um jogador mais técnico. Não tínhamos disponível o Eric, que é um outro jogador que tem um pouco mais de força, né? Para entrar, pisar, bola do lado contrário, não tem a mesma qualidade. Primeiro, segundo pode fazer, mas sem dúvida nenhuma é algo que pode ser feito. Hoje nós tentamos dar um pouco mais de força à equipe, jogando fora de casa, colocando mais um jogador alto, colocando Gabriel e David para não sofrer tanto com essas bolas no centro da área, né? Então são tentativas, acho que é válido, sem dúvida nenhuma, em jogos fora de casa, ganhar um pouco mais de força, não só a parte técnica, concordo contigo. Concordo completamente com o Rogério com essa afirmação aí. Acho que futebol, você tem que ter um modelo de jogo específico para jogar, que é a sua identidade. Mas alguns jogos você tem que alterar, você tem que variar. Variar não faz mal nenhum. Cada jogo exige uma estratégia diferente, então ele tem que variar, ele tem que alterar, entendeu? Então, vale a pena se o Bahia trazer outro Eric da vida, outro Jean Lucas da vida, para que a gente possa variar. Agora, o estilo de jogo tem que continuar sendo propositivo. Manter a nossa identidade. Seja dentro, seja fora de casa. Agora, alguns jogos que necessita mais, que pede mais isso em algum momento, você tem que ter realmente as peças para poder você variar. Porque futebol, você não ganha só de uma maneira, você pode ganhar de várias maneiras. Então isso é válido, tem que acontecer, inclusive. Mais uma vez a tabela de classificação para vocês aqui. O Bahia, 43, 2 pontos do Fluminense. Agora complicou, hein? Vai ter que vencer o jogo a menos para ficar 3 do Mirassol. O Mirassol tá 6 pontos na nossa frente, cara. 6 pontos na nossa frente. Investindo 5 milhões. O Mirassol já tá praticamente garantido na Libertadores. É inacreditável. E o Vitória tá vivo aqui, como a gente falou ontem, né? Aí bora ver aqui os últimos jogos do Bahia fora de casa. Vamos lá. Bora ver aqui, ó. Perdeu o Bavi ontem fora de casa. Dentro do Barradão, não quer carregar, né? Ou não quer carregar essa internet, velho. Carrega aí, pô. Pelo amor de Deus, aí. Carregou. A gente vai ver aqui, ó. Perdeu no Barradão ontem. E aí perdeu do Botafogo, já perdeu 2. 3-1 do Vasco São Januário, tomando uma massa do Vasco, 3-1. Fluminense, não jogou nada, 4 derrotas. Aí vai, Ceará empatou, não venceu, 5 jogos sem vencer. Aí vai, contra o Confiança, uma piada, não vou nem contar. 5-1 do Mirassol, 6 jogos sem vencer. Olha só, aí Corinthians, aqui foi o último jogo que o Bahia venceu fora de casa. Foi em agosto, já faz 2 meses. Pois é, desempenho patético fora de casa, tomando goleada do Mirassol, tomando na massa do Mirassol aqui, 5-1. Tomou 3-1 do Vasco sem ver a cor da bola. Não jogou absolutamente nada contra o Fluminense. Um vexame, uma vergonha, uma humilhação. O Bahia, esse aqui foi o jogo que o Bahia menos competiu no ano. Era pro Fluminense ter dado um placar até maior que nesse jogo. 2-0. Tá aí, ó. Fora de casa, uma piada. Vocês são patéticos fora de casa. Eu espero, sinceramente, que isso melhore. A nossa sorte é que agora, dos próximos 4 jogos, 3 são em casa, né? E a nossa sorte é que a gente pega uma tabela acessível jogando em casa, né?
A gente pega o Fortaleza, a gente pega o Vasco, que jogando aqui na Fonte Nova tem um histórico ruim contra a gente. A gente pega o Inter, que é o 15º colocado. Pega o Grêmio, que não joga aquele futebol todo. Pega o Bragantino, que está em queda livre. Então, a gente tem jogos acessíveis em casa. Vamos lá. Ganha do Sport, ganha do Vasco, ganha do Fortaleza, ganha do Bragantino, ganha do Grêmio Internacional. Se a gente vencer todos os jogos em casa, a gente faz aí mais 18 pontos. Já é suficiente para poder ir para Libertadores. Mas claro que a gente não vai ganhar tudo. Vamos colocar aqui, vai, 1, 2, 3, aí vai 4, 5, 6, acertou o miserável. Dos 6, vai, a gente ganha 4 e empata 2. 12 mais 2, 14. Já vai aqui, deixa eu botar a tabela de novo em tela para vocês aí. Já vai aqui para 50 aí, para 57 pontos. Acha 3 empates aí fora de casa contra o Galo e contra mais 2 jogos aí. Já vai para Libertadores, já aí na pré, né? Na pré. Porque 60 pontos não é para Libertadores direta. Para ir para Libertadores direta, vai ter que achar triunfos fora de casa. Contra o Galo, que dá para vencer, sei lá, contra o Juventude no Jacone. Os únicos jogos que eu vejo acessíveis para o Bahia vencer fora de casa é contra o Juventude e contra o Atlético Mineiro, hoje. Eu não vejo a gente ganhando do Inter lá no Sul, pelo amor de Deus, lá no Sul que a gente não ganha nunca, pelo amor de Deus. No Morumbi, que a gente toma lapada todo ano, vai nada, vai ganhar porcaria nenhuma, vai ganhar o que Maria ganhou na esquina. É isso, tá, galera? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, tá? Fui!